Gente, eu vou realmente dar continuidade e vou chamar a doutora Regina Liberato. A gente vai mudar um pouco de tema, né, tão importante quanto, e vai discutir agora, na próxima 1h30, a questão do acesso à equipe multidisciplinar. Mais uma vez, aí, ouvindo as dificuldades do paciente. Ai, agora vai ser difícil. Gente, vamos acalmar um pouquinho. Ó, a gente tem uma leva nova de palestrantes aqui. Um novo time. Então, eu quero já estar aqui comigo a querida Regina Liberato, que é nossa coordenadora também do nosso núcleo de equipe de suporte multidisciplinar do Oncoguia. E a gente vai discutir, então, nessa mesa, a questão do acesso à equipe multidisciplinar. E vamos falar um pouquinho disso, teoria e prática, né? Desses desafios, dessa área que é tão importante para o paciente com câncer. Então, Rê... Não, pode chamar todo mundo. Rê, muito obrigada. Eu acho que você podia apresentar, depois você chama. Tá bom. Bom dia, então. Eu vou dizer da minha felicidade de estar aqui hoje por alguns motivos. Primeiro, uma honra estar no Fórum do Oncoguia outra vez e falando numa mesa, chamando uma mesa inusitada para o Fórum. É a primeira vez que o Fórum põe o tema à discussão, que é o suporte interdisciplinar. Eu tinha uma apresentação para fazer até ontem e mudei tudo de ontem para hoje, pensando nas coisas que a gente viveu aqui ontem e pensando em alguns temas, algumas palavras específicas. Vou roubar de novo a palavra saída da boca do Dr. Barrios, mas que é bastante importante para nós. Eu introduzo as pessoas depois, e só vou passar um pouquinho o que é que a gente pretende com essa mesa. Então, a área da saúde não se define de forma simples. A gente viu ontem, numa série de apresentações, o que a gente enfrenta agora e o que a gente vai enfrentar. Ela é uma questão complexa. Eu mudo ou alguém muda? Eu tenho? Onde? Aonde? Essa aqui? Isso. Aí eu fui atrás da palavra complexos e achei uma definição que me interessou. Complexos é o que é tecido em conjunto. Tecido obtido a partir de fios diferentes e que se transformam num só. Tudo isso se cruza e volta a se cruzar. Se tece e volta a se tecer, para formar uma unidade de complexidade. Mas a unidade do complexos não destrói a variedade, nem a diversidade das complexidades que a teceram. Por que eu trouxe isso? Porque ontem, quando ouvimos falar a respeito da saúde em diversas apresentações, nós escutamos essa palavra permanentemente, complexa. A saúde é complexa, o procedimento é complexo, a comunicação é complexa, a unidade é de alta complexidade, média complexidade. Se a gente puder pensar na origem das coisas, na origem da medicina, na origem da área da saúde, existe algo que diz que nós somos em rede. Nós somos juntos, nós não somos separados. Se formos separados, seremos isso que nós vimos ontem. Pessoas absolutamente competentes, absolutamente cônscias daquilo que representam e sem nenhum poder a partir de um limite. Nós vamos chegar numa conversa, que é uma conversa muito comum, que a gente vai dizer, bom, então tá, aqui o que eu fiz está feito, é o máximo que eu posso fazer e é o melhor. Mas a partir daqui é o fulano que vai cuidar. A gente precisa chamar o fulano para cuidar. Não existe fulano quando a gente fala na entidade pública, quando a gente fala no algo público, naquilo que é público, existe a entidade, existe o público e os representantes que vão trabalhar para ele. Portanto, como disse o Tiago, muito bem dito, não há nenhuma possibilidade de se colocar afeto nessa discussão.
afeto desta maneira. Eu vou dar um exemplo mais simples, que é o exemplo nosso cotidiano. Eu tenho um dinheirinho para aplicar e eu, por competência ou capacidade, não consigo aplicá-lo, eu chamo um administrador para fazer isso. Eu não posso pedir nenhuma informação a ele do que acontece com o meu dinheiro? Eu não posso sugerir algo que seja diferente? Eu não posso localizar outras atitudes ou outros procedimentos que foram melhores implantados em algum lugar e sugerir? A gente não tem isso na saúde. A gente viu o doutor José Eduardo ontem apresentando o programa no Rio de Janeiro. A gente vê outras pessoas aqui em cima dizendo a respeito disso, enquanto não formos elos, enquanto não tivermos vínculos, nós vamos nos perder no meio dessa cadeia. Isso é bastante irresponsável. Porque se a gente se perde no meio dessa cadeia, alguém paga o custo disso, e a gente viu ontem pela fala também que quem paga é o usuário. Quem paga é o paciente. Então, também é uma alegria estar nessa mesa, porque, muito provavelmente, esse é um dos movimentos que vem caminhando, acompanhando o novo paradigma da saúde que a gente vem discutindo. Todos nós que estamos aqui, não somos uns ou outros otimistas, nós somos muito otimistas. Porque se não fôssemos, não estaríamos aqui discutindo qualquer possível recuperação a partir disso. Se a gente acredita nisso e em pequenos lugares estamos conseguindo algo que possa aglutinar, nós temos obrigação de fazer isso. É obrigação como humano, é obrigação como cidadão. Então, as partes se manifestam isoladamente, plenamente conscientes e capazes e competentes, só não temos elos, não temos vínculos. Não sabem o que é capacidade e competência do outro. O que é fluxo? A palavra fluxo, não há uma certa ideia de continuidade na palavra fluxo? Não é verdade, não é real que nessa continuidade deve haver vários elos? Quem será a gelatina desses elos? Qual de nós vai assumir esse papel e tentar ligar as coisas que são competentes e capazes em si, de uma maneira que a gente possa fazer com que uma unidade sirva a respeito e a favor daquele que sofre? Nós vivemos até bem pouco tempo atrás, em termos de suporte, o que a gente chamou de equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, que foi muito provavelmente o primeiro movimento que apareceu, porque isso é bastante recente, o primeiro movimento que apareceu na tentativa de aglutinar saberes e conseguir uma visão a respeito do paciente mais amplificada, e nisso eu concordo com alguém que falou ontem, eu não me lembro agora quem foi, mas que o câncer é, de fato, a doença desse século. Eu acho que ela veio com a ideia, ela veio como proposta social, né, como proposta de uma vivência social, de uma reflexão social, para que nós soubéssemos que sozinhos não somos absolutamente nada, que sozinhos somos algo ligado ao que a gente chama de destruição. O construtivo é coletivo. Então, várias dimensões que compõem o sujeito e refletem diversos níveis de realidade física, mental, social e espiritual. Hoje, felizmente, a gente cada vez mais legitima o ser humano na sua integralidade e reconhece que todas as dimensões são competentes dentro do processo de recuperação e, principalmente na prevenção. A gente ouviu ontem na prevenção que a prevenção precisa de alguns mecanismos que envolvem algo que chama autocuidado. Sem autocuidado, sem eu ter desejo de cuidar de mim mesma, inicialmente, depois desejar cuidar do outro, será impossível que a gente faça um movimento para cuidar de si quando não se tem a doença ainda, né? Nesse sistema que a gente vive. Então, o nosso olhar novo, esse novo paradigma, aponta para algo que tenha incluso nele uma abordagem holística,
O processo de humanização vem como uma fala, o que eu tenho percebido hoje é que a gente discute frequentemente como humanizar, e nós, profissionais da saúde, sabemos o quanto estamos perdidos em relação a isso frente à nossa própria atuação. Nós somos pessoas humanas como todos os outros que vamos atender e estamos sem imaginar, sem saber o que é um caminho, o que é uma jornada que possa ser de humanizar. Precisamos recuperar a noção de humanidade. O cuidado como uma atitude, não como um ato isolado, nada mais como um ato isolado, algo que tenha sempre vínculos, o compartilhamento do saber e do poder e a convivência com as diferenças. Essa é uma demanda que não puxa a saúde, puxa a humanidade hoje em termos universais. Então, nesse novo paradigma, o paciente é alguém muito importante nesse processo. Ele é alguém que resiste à redução. Ele não quer ser reduzido a uma máquina com algumas peças, cujas peças com defeitos, se trocadas vão funcionar normalmente. Ele é alguém que não se comporta, que assume a saúde como não sinônimo de ausência de sintomas. Hoje, a definição da Organização Mundial da Saúde é essa, né? Saúde não é ausência de sintomas. Como lidamos com as vicissitudes, com as adversidades que nos ocorrem. Se formos pensar numa doença crônica, em uma doença que vamos ter que lidar por algum tempo, e a gente viu aqui que provavelmente esse tempo seja maior do que a gente deseja que seja, vamos ter que aprender formas criativas, formas qualitativas de lidar com a diversidade. E fica evidente que a saúde da pessoa adoentada ou enferma precisa de uma abordagem multidisciplinar integrada. É uma abordagem multidisciplinar, porém com o objetivo interdisciplinar. A gente fala muito a respeito da transdisciplinaridade, mas eu não vou nem me atrever a falar a respeito dessa palavra hoje, porque se a gente conseguir discutir interdisciplinaridade já é um avanço muito importante. Ela surge da necessidade da criação de novas disciplinas mistas, misturadas, complexas, que não se enquadram nos moldes anteriores, nos moldes mais tradicionais, e apontam para o fato de que a abordagem da natureza, da sua complexidade, precisa de um instrumento de abordagem complexo, portanto, precisa ser em rede. Eu vou chamar as pessoas que vão compor a nossa mesa, para uma discussão mais conjunta. Senão vou ficar falando aqui, né? Eu vou chamar meus amigos para a mesa. O Zé Cláudio Casares da Costa, que é da Oncogenética, é representante da Oncogenética. O doutor Vicente de Carvalho, que é psiquiatra. A doutora Ana Cláudia, que representa cuidados paliativos. A doutora Satiko, que representa a nutrição. A doutora Tânia, que representa a fisioterapia. E o doutor Marcos Cury, que representa a odontologia. Todos nós trabalhamos em oncologia. Essas pessoas são pessoas ícones na área delas e são pessoas que eu admiro para poder falar a respeito e brigam na luta diária a respeito de compor parcerias, trabalho em parcerias, até porque o trabalho delas exige isso. Alguém tirou meu trabalho? Pode voltar? Só para dizer que a gente tem trabalhos clínicos, pesquisas clínicas em relação aos resultados da equipe interdisciplinar. Isso ainda é um território novo e é um território, eu considero um território bastante específico, bastante especial,
somos vários de nós com saberes bastante diferenciados que precisaríamos olhar para uma unidade e avaliar. O que existem muitas... As pesquisas mais recentes e mais frequentes são relacionadas a uma das categorias que observa o trabalho da equipe. Eu não achei nenhum trabalho que a equipe fez acompanhando o seu próprio trabalho durante um tempo para mostrar resultados quantitativos. Até porque eu aprendi muito cedo que no capitalismo é muito mais fácil a gente procurar saber mensurar quanto a gente custa em dinheiro para poder subsistir em alguns lugares. E alguns de nós não aprendeu a fazer isso, a psicologia faz isso muito mal, muito mal. Estamos aprendendo hoje a mostrar qual é o trabalho da psicologia. Esse é um dos desafios da psicologia. Eu vou apresentar a mesa e vou falar sobre a psicologia também. Então, um dos desafios da psicologia é poder se apresentar como profissional componente de uma equipe e que tenha uma comunicação ajustada e possível de ser compartilhada. Então, as pesquisas apontam para vínculos terapêuticos, melhores vínculos terapêuticos com pacientes, uma melhoria nos ambientes de trabalho e nos ambientes de tratamento, uma melhor circulação de informações e, portanto, uma tomada de melhores condutas da equipe clínica. Agora, eu falo da psicologia depois, mas vou fazer uma pergunta para a mesa, que assim a gente passa a fazer uma discussão. A interdisciplinariedade ocorre quando a comunicação entre as diferentes categorias profissionais permitem o acesso ao campo de conhecimento uma das outras. Para isso, a gente precisa de uma equipe bem estruturada e madura. Para nós, cada um de nós, o que significa para você uma equipe bem estruturada e madura? Qual é o seu papel nela? E quais os benefícios que ela pode trazer em termos de assistência para alguém que sofre diretamente ou indiretamente com câncer. Diretamente quem tem o paciente de câncer, indiretamente todas as pessoas que se relacionam com isso, ou familiares, família social e profissionais de saúde. Bem, bom dia a todos. Eu sou oncogeneticista, eu não sei se vocês sabem que especialidade é essa, mas eu sou oncologista de formação e depois eu fiz doutorado em genética e pós-doc também nessa área. E eu trabalho com prevenção especificamente de câncer, vendo famílias que têm múltiplos casos de recorrência, né, de tumores em várias gerações. E existe, obviamente, uma necessidade de programas especiais para esse grupo de pacientes, que não é pequeno, né? Hoje a gente estima que, para a maioria dos cânceres, mais ou menos 1 em cada 10 tem um componente genético forte. E isso, quando você coloca em números, acaba virando uma população bastante significativa, até porque cada paciente com câncer hereditário tem uma família por trás. Então, você tem necessidade de estender toda a sua atenção para uma família que tem alto risco. Hoje, a atenção interdisciplinar é muito evidente no trabalho que eu faço, né? E eu tenho assim, a felicidade de conseguir ter feito isso no lugar onde eu trabalho, no SUS, lá em Curitiba. Eu estou há 2 anos em Curitiba, montei dentro do Erasto Gerner um programa de oncogenética que, como sempre, a gente começa sozinho, né? Sou o chefe de mim mesmo, e a gente quer expandir da mesma forma que eu expandi aqui na Camargo, quando eu fiz isso em 98 até 2005. E hoje eu atendo com psicólogos, nutricionistas, enfermeiro, e rodam na oncogenética os residentes de oncoclínica e de cirurgia, de oncocirúrgica. E isso faz uma diferença enorme no atendimento do paciente, porque enquanto a consulta ela acontece, todas as pessoas que estão em volta, elas observam e elas participam da consulta. Então, aspectos psicológicos são abordados, muitas vezes o paciente ele é observado na hora pela Gláucia e que faz depois um segmento daquela pessoa, ela começa a perceber então dificuldades até de relacionamento familiar, porque a gente precisa buscar a história da família. Eu sou
meus pais são separados, eu não tenho a informação do meu pai, né? Ou meu pai teve várias mulheres, eu tenho irmãos de cada pai diferente. Então, são situações muito complexas que acabam colocando uma dificuldade a mais em a gente fechar um diagnóstico, que é a informação da família. A nutricionista, por outro lado, ela começa a dar apoio para as questões que a gente considera relevantes na prevenção, né? Então, lembrando para vocês, depois eu tenho uma pequena apresentação, se tiver tempo, mas que eu levanto alguns aspectos que eu acho que são, nessa questão da interdisciplinaridade, importantes, mas, por exemplo, uma família que tem um alto risco para câncer de estômago ou para câncer de intestino, obviamente, a dieta tem um papel fundamental, né? Então, por que não você dar uma orientação dietética para prevenção de pólipos? Por que não você dar uma orientação dietética para tirar alimentos que são considerados corrosivos para a célula, né? Então, eu brinco assim, vamos desenferrujar o seu corpo, né? Vamos começar mudando a alimentação, vamos começar mudando as atitudes e todo um trabalho de enfrentamento que eu falo que quando o paciente procura um geneticista, ele já passou por várias barreiras, né? Ele já quer ouvir, ele já está preparado para enfrentar alguma coisa, porque muitos dos pacientes que são encaminhados acabam não chegando ao consultório porque eu não quero saber, ou eu não estou preparado para ouvir isso, né? Então, toda essa questão do enfrentamento, ele depende do trabalho da equipe, né? Dos médicos que a pessoa tem e da equipe que ela tem confiança de enfrentar e realmente procurar avaliar os riscos e tomar uma medida de prevenção, que eu chamo de prevenção personalizada, né? Porque não é essa prevenção que a gente recomenda, que a gente vê a recomendação do Ministério da Saúde, né? Muitas vezes ela começa na infância, muitas vezes ela começa intraútero, muitas vezes ela começa numa fase de você fazer exames já na adolescência, no adulto jovem, muito antes do que o governo recomenda. Então, não existe um olhar hoje específico para essa população, isso é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter. E a questão da interdisciplinaridade hoje ela é fundamental no meu trabalho, porque eu vejo a interdisciplinaridade como paciente no centro da nossa atenção, né, e toda a equipe em volta, de mãos dadas, trocando informação, cada um com seu olhar, mas essa informação ela circula, né, em benefício de quem está nesse ponto. Vocês... Elas são de outros departamentos, a gente ainda não conseguiu consolidar isso num único departamento, mas eu estou numa ilha, gente. Eu acho que isso daí tem que ser multiplicado, né? O que eu estou fazendo é o que a gente estava brincando de trabalho de formiguinha, né? Mas que não adianta, a gente não consegue fazer uma grande revolução se você não fizer a sua revolução primeiro, né? Muito bem, eu sou Vicente de Carvalho, sou psiquiatra, como a Regina disse, e estou envolvido no trabalho da psico-oncologia há muitos anos. Sempre participei da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e acho que tivemos um trabalho durante 20 anos que ajudou um pouco a estruturar essa área. Quando a Regina me convidou para estar aqui nessa mesa, eu fiquei me perguntando, bom, que contribuição eu posso dar? Porque, na realidade, eu não estou mais envolvido numa prática hospitalar, numa prática institucional, e muito menos ligado a políticas públicas. Mas falar um pouco da questão, tentando começar a responder a pergunta da Regina. Quais são as características fundamentais para se formar uma equipe multidisciplinar? A primeira observação que eu queria fazer é algo que aconteceu aqui, né? Nós subimos para esse palco e nos agrupamos em 2 grupos. As mulheres ali e os homens aqui. A Regina que veio quebrar um pouco essa questão, porque imaginava que a gente fosse sentar ali. Bom, isso talvez tenha um significado, né, das dificuldades nos primeiros movimentos de entrosamento, nós não nos conhecemos muito a fundo, tivemos juntos em alguns eventos,
umas pessoas sim, outras não, mas eu acho que isso já denota, já conta um pouquinho de uma primeira dificuldade que existe, que é as pessoas não se conhecerem bem e necessitarem uma aproximação. Eu tive 2 experiências institucionais em 2 hospitais, e em um deles nós fomos chamados para... na realidade, nós nos propusemos que aquele hospital fosse um campo de treinamento para psicólogos que faziam um curso de especialização em psico-oncologia. E havia um médico especificamente muito sensível a essa questão do paciente. O paciente, sim, como centro da atenção. E, curiosamente, era um cirurgião plástico. Era um cirurgião plástico que fazia cirurgia plástica oncológica, tumor de pele, e ele sentia muita necessidade de que houvessem outros profissionais participando daquele trabalho, profissionais de outras áreas. Então, nos chamou e ele passou a atender as consultas sempre com o psicólogo ao lado. O psicólogo fazia parte do processo. Essa experiência acabou se desfazendo porque não havia um interesse do hospital, da administração médica, do corpo médico e da administração do hospital. Uma outra experiência bastante interessante, que foi mais duradoura e nos ensinou muita coisa, foi uma experiência num outro hospital que atende pacientes oncológicos, e que o diretor clínico e o diretor geral, médico do hospital, tinham interesse realmente, tinham essa percepção de que não dá para o oncologista sozinho fazer o trabalho com o paciente oncológico. Eu penso que a oncologia nos ensinou muito isto, né? A necessidade de múltiplos profissionais atuando em conjunto. Tanto que houve uma primeira tentativa que funcionou razoavelmente bem, que foi a da multidisciplinaridade e que abriu perspectivas para outras abordagens mais, como bem enunciou a Regina, levando em conta a complexidade do paciente. Mas também nós temos que pensar na complexidade desta ação. Essa é uma ação complexa, uma ação difícil de ser feita. Essa experiência funcionou muito bem durante 2 anos, até porque tinha o apoio da administração do hospital. Os administradores percebiam não só a importância, como vantagens, né? Vantagens de ordem de atendimento, sim, mas vantagens inclusive de ordem econômica, né? E a Regina mencionava essa questão da importância de se levar em conta custos e benefícios. E eu estava pensando, quando a Regina fez a pergunta, que um dos elementos fundamentais é a percepção da equipe de que, de fato, há importância em se tentar criar uma linguagem comum que possa realmente reunir os profissionais nos seus múltiplos saberes e estabelecer trocas desses múltiplos saberes. Há uma outra questão que queria comentar, que é da administração também, né? Quando falo aqui do corpo de administração. Me lembro do primeiro encontro aqui de psico-oncologia que eu fui, foi em Brasília, em 1992, e que havia um psico-oncólogo argentino, que foi quem criou a expressão psico-oncologia, que era o José Chavelson, e ele dizia que nós precisávamos ser subversivos, porque a administração, quem tem o poder, quem tem o real poder é a administração. E a administração pode criar condições de trabalho, mas pode também desfazer essas condições. Conosco aconteceu isso, houve uma mudança da administração que não tinha percepção da importância de um trabalho interdisciplinar. E, enfim, acabou criando uma condição de dissolução. Eu tinha uma pergunta para o Casale, quando diz assim, o psicólogo são profissionais de outros departamentos. Você ainda não formatou o seu departamento com todos esses profissionais, enfim, trabalhando no mesmo local. Eu me pergunto se não é interessante que sejam profissionais de outros departamentos dentro dessa ideia de multiplicar a troca entre os vários profissionais e ir criando uma cultura
interdisciplinar e, eventualmente, transdisciplinar. Ótimo. Quando você está num hospital com as características que eu estou, existe uma preocupação com formação de novos profissionais. É um hospital que tem residência médica, que tem estagiários, tem inclusive alunos de graduação. E é lógico que se você tem uma ligação de uma pessoa que está mais dentro do seu departamento, mais presente, ela tem um olhar um pouco diferenciado. Eu criei, inclusive, um termo, até para aproveitar aqui, o psico-oncogeneticista, né? Que eu acho que é um profissional novo dentro da psico-oncologia, né? Então, é essa visão que eu acho que quem tem a vivência, né, de perceber essas famílias e o perfil psicológico de cada um deles, porque a gente sabe que o perfil de um paciente com câncer de estômago é diferente de um perfil de um paciente com câncer de mama, né? As causas são outras, os aspectos psicológicos ligados à comida ou ligados a estresse, eles variam dramaticamente. Então, perceber essas nuances, né, ajuda no programa de prevenção da família, porque muitas vezes o problema é familiar. Né? A pessoa come mal porque ela come a comida que é dada para ela. Né? E às vezes ela come mal porque ela escolhe mal também o alimento, quando ela está fora de casa. Né? Então, eu concordo com você, acho que não há necessidade de uma fusão de departamentos, mas essa interação ela acontece de uma forma que você tenha ultra especialistas para formar novas pessoas. Não, vou passar para só vou fazer uma falinha aqui, que lembrar você, porque eu participei dessa ação nesse hospital, e lembrar você que mudou a administração, e a administração tinha um outro interesse. A gente já ouviu falar isso aqui hoje, né, em várias mesas, quer dizer, o Estado muda a representação e a gente acaba perdendo aquilo que a gente plantou, começa tudo de novo, mas também nós não desenvolvemos uma fala, nós não conseguimos desenvolver uma comunicação com a administração que fosse possível de ser entendida, tanto para nós quanto para eles. Você concorda? Nós nunca falamos sobre isso, você concorda? Concordo com isso, mas houve uma tentativa, tanto que uma pessoa que era membro da administração, que era uma enfermeira, participava das nossas reuniões. Mas eu penso que entraram algumas questões pessoais de disputa de poder. Entrou uma outra questão. O nosso departamento tinha muitos voluntários. Nós trabalhávamos, você era voluntária, eu era contratado, aspas, mas nunca recebi um salário, né? Contratava outras pessoas que também deveriam ser remuneradas, acabavam não sendo remuneradas e eram postas no lugar de voluntários, e uma nova administração adotou como política de não ter nenhum voluntário no hospital, né? Até por medo de ações trabalhistas. Então, houve tentativas da gente fazer essa integração, mas havia um gap muito grande de conceitos, né, e de interesses. Eu acho que isso foi um dos elementos que comprometeu. Até porque com a primeira administração nós tínhamos um bom diálogo. Ana, quer falar um pouquinho? Bom, as perguntas que foram colocadas, né? A questão, acho que aqui eu consigo responder mais. Tá? Está abafado. Aqui eu consigo responder mais claramente em relação ao trabalho de equipe. Para quem não me conhece, eu sou médica, eu fiz geriatria e eu sempre desenvolvi uma coisa muito clara comigo em relação a cuidado paliativo. É uma coisa muito nova na medicina no país, a gente está com pouquíssimos profissionais disponíveis e qualificados para poder trabalhar com cuidado paliativo. E se a gente tem que esperar o preparo das pessoas para chegar nesse momento, eu penso que, às vezes,
o próprio tempo da evolução da doença traz esse preparo. O sofrimento que a doença vai trazendo ao longo do processo, quando você não tem mais oportunidade alguma de fazer tratamento oncológico, esse processo vai levar a pessoa a conceber a possibilidade de morrer, né? A partir do diagnóstico, ela já pensa nessa possibilidade de morrer. E eu vou encontrar essas pessoas. Eu trabalho atualmente no Hospital das Clínicas, na unidade de cuidados paliativos exclusivos. É um hospice do Hospital das Clínicas. Lá eu tenho 10 leitos, eu recebo os pacientes que são encaminhados pela equipe de cuidados paliativos que trabalha dentro do Hospital das Clínicas, que foi um grande avanço, uma grande conquista do Dr. Ricardo Tavares, junto à administração do hospital, e o Ricardo sabe conversar com a administração, coisas que a gente que trabalha com os pacientes e trabalha com a equipe multiprofissional, a gente tem uma linguagem totalmente diferente da linguagem administrativa. E o Ricardo tem esse dom de traduzir para a linguagem administrativa a importância de você ter um serviço qualificado, um serviço de nível de cuidado paliativo. As notícias em relação a esse aspecto são péssimas. A gente tem no Brasil, o ideal seriam 10 mil leitos de cuidados paliativos para o número de população, para a população que a gente tem. 1 milhão de pessoas morrem todo ano no Brasil, 800 mil de morte anunciada, mais ou menos 180 mil de câncer. Então, a gente teria que ter 10 mil leitos de cuidados paliativos cercados de profissionais. Então, é uma equipe multiprofissional, qualificada tecnicamente e humanamente para fazer esse trabalho. E a gente tem 500, na melhor das hipóteses. Ainda o acesso à informação estatística da distribuição desses serviços pelo país ainda deixa a desejar, mas a gente tem registrado num diretório da Academia Nacional de Cuidado Paliativo 100 serviços de cuidados paliativos, que provavelmente a metade destes tem equipe qualificada, formada de cuidado paliativo. A maior parte das equipes que vão trabalhar com os pacientes terminais são pessoas que pensam que é legal você pegar na mão na hora de morrer. Acha lindo, né? Quando eu vou dar aula, as pessoas falam assim, nossa, como é lindo o seu trabalho. Eu falo assim, olha, você já viu alguém morrer? Não, nunca vi. Eu falei, então, você precisa se formar para poder fazer esse trabalho. Todo mundo aqui vai morrer. E eu sinto dizer que a gente está no país errado para morrer. O terceiro pior país do mundo para morrer é aqui no Brasil. Foi feito um estudo internacional daquela revista The Economist. Aqui, Uganda e Índia. É melhor, talvez, morrer na Índia, que você vai ficar no Ganges, lá, é a coisa mais romântica do mundo, né? Aqui você vai morrer muito mal. E os pacientes que vão se configurar para cuidado paliativo em câncer é todo paciente com câncer metastático. Todos têm a indicação de acompanhamento como equipe de cuidado paliativo em paralelo. A situação que a gente tem no Brasil atualmente, que eu consegui levantar, em São Paulo tem algo em torno de 74, 75 serviços cadastrados como capazes de fazer atendimento oncológico de alta complexidade, o que implica num parágrafo lá bem claro que é absolutamente necessário uma equipe e um espaço físico mínimo de cuidado paliativo para poder atender esses pacientes. E menos do que 10% desses serviços tem alguma coisa que eles chamam de cuidado paliativo. Eu tive tempo de ligar para uns 8 desses 74, e quando eu pergunto, no serviço de oncologia tem cuidado paliativo? Eu falo assim, quê? O quê? Como assim o quê? Você não sabe o que é cuidado paliativo? Não, não tem. Tem algum médico responsável para cuidado paliativo? Não tem. Alguma enfermeira, algum psicólogo? Não tem. Então, o paciente que vai entrar em cuidado paliativo nesses hospitais, nesses serviços, eles vão ficar num quarto afastado e é o paciente que vai ser sedado. Essa é uma outra característica muito interessante que atribuem a cuidado paliativo, é que a gente ceda as pessoas, né? Então, assim, não tem jeito, então ceda. A qualidade de um serviço de cuidado paliativo, na minha opinião, se mede pelo índice de sedação paliativa. Eu trabalhei num serviço de oncologia top de linha em São Paulo. O índice de sedação era 100%.
todos os pacientes em fase final estavam sedados. No serviço que eu trabalho, que eu sou a médica responsável, menos do que 5% dos pacientes são sedados. Não há necessidade. Eles se despedem das famílias e dão o último suspiro. Coisa de novela, coisa de filme, e isso é a realidade. Então, o que eu vejo de positivo agora em cuidado paliativo é que esse ano, então eu tenho uma boa notícia para dar. Procurei muito e achei uma boa notícia para dar. Esse ano, a gente soube que o Ministério procurou a entidade responsável de cuidado paliativo, né? A gente tem duas no Brasil, que é a Associação de Cuidados Paliativos e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Como a Academia Nacional estava vinculada com as políticas do Conselho Federal de Medicina, então o governo federal convidou a academia para conversar sobre políticas públicas de cuidados paliativos. E o principal aspecto que a gente percebe de importância nisso, quando a gente vai falar de gestão, é em relação a custo, né? Enquanto a gente discute milhões de dólares a respeito de investimento numa medicação que vai conseguir melhorar em 2 semanas a sobrevida de um paciente, eu estou falando que uma equipe de cuidado paliativo consegue prolongar a vida de uma pessoa em fase final de câncer em até 3 meses, sem nenhum remédio caro. Eu trabalho no Hospital das Clínicas com uma pasta de 3 páginas dos remédios que eu posso prescrever. É um pacote fechado, que não contempla 100% dos recursos que eu sou capaz de prescrever para alívio do sofrimento. Eu trabalho com uma equipe multiprofissional, eu tenho 10 leitos com 2 técnicas de enfermagem para dar banho, troca, curativo, medicação, e não demora, contado no relógio, mais do que 5 minutos para um paciente receber um resgate analgésico ou um resgate para controle de qualquer sintoma. Eu tenho a psicóloga, eu tenho uma enfermeira, agora eu tenho uma enfermeira para chamar de minha, ganhei essa semana. Eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma enfermeira, eu tenho a farmacêutica, eu tenho a nutricionista, a assistente social. Eu tenho a infraestrutura de um hospital, vamos dizer assim, né? Tenho 24 horas, enfermagem e tudo mais. Mas eu não tenho um carrinho de parada, eu não tenho nenhuma UTI. E na admissão eu falo isso para o paciente e para a família. E todos aceitam. As pessoas chegam lá uns cacos, porque eles vão para lá, os médicos no HC disseram, olha, não tem nada para fazer, então você vai para um lugar onde você vai ter mais conforto, né? Vão cuidar da sua família lá. Então eles chegam lá e falam assim, bom, então muito prazer, morte, cheguei para me entregar nos seus braços. E aí eu até tenho, depois eu separei cenas chocantes de pessoas morrendo, para mostrar para todo mundo como é que as pessoas morrem em cuidados paliativos. Hã? Acho que se você puder pôr aí. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode pôr na tela, por favor? Tem o poder que muda? Ou ele que tem que mudar? A gente tem como entrar aqui? Alguém precisa ensinar. Então, lá eu trabalho falando da... O Mate vai pôr. Enquanto ele está colocando, a equipe que eu tenho comigo lá, eu tive a oportunidade de treinar a equipe num primeiro momento. Antes de encher o serviço, agora a gente mantém 100%, assim, todo o tempo. Fica paciente que sai, no dia seguinte já tem admissão. A gente fica com 9, 10 pacientes direto, já tem quase um ano nesse ritmo. No início, quando a gente ainda tinha poucos pacientes, eu tive a oportunidade de treinar a instituição inteira, da copa, porque entendam que são as copeiras que levam a comida para o paciente, né? E são as faxineiras que limpam os quartos, e é com eles que muitas vezes o familiar vai chorar e desabafar. Então, eu treinei todo mundo para eles entenderem o que era o trabalho que ia ser desenvolvido ali. Quando você tem essa oportunidade de dar uma qualificação de formação técnica mínima para essa equipe, ela consegue compreender a importância desse trabalho, que não é só pegar na mão. E que você tem que ter uma clareza da importância do autocuidado. Então, a equipe de cuidado paliativo é uma equipe que tem um índice baixíssimo de burnout.
a oncologia é o maior índice que tem, porque na oncologia se trata de pessoas morrendo. Em cuidado paliativo, a gente trata de pessoas que vão viver até morrer. É completamente diferente. Então, a equipe de cuidado paliativo, bem formada, e compreendendo a importância do autocuidado, consegue desenvolver um trabalho magnífico. Então, eu vivo lá uma coisa que antes eu achava que era quase um orgasmo da equipe multiprofissional. Assim, você luta para conseguir chegar, você chega lá, nossa, hoje a gente conseguiu. Né? E lá é um estado constante, onde a gente trabalha em equipe, onde as pessoas sabem como a doutora Ana pensa, eu sei o que a psicóloga pensa, eu consigo trabalhar com as famílias num nível muito mais profundo de abordagem da finitude, de modo que eu falo para a Cláudia, que é psicóloga lá, às vezes armei uma granada, está aqui. Agora você tem que segurar a onda à tarde, porque a coisa lá vai crescer. Então, em relação à psicologia, o que eu posso dizer que é um dos profissionais mais importantes que eu tenho para conseguir manter o índice de sedação paliativa tão baixo. Teve um tempo que eu tive uma psicóloga que não alcançou o processo, a gente teve um índice bem elevado de sedação paliativa. E aí agora a gente está com uma psicóloga que está alinhada, que consegue trabalhar em níveis mais complexos, a gente consegue ir mais fundo e o paciente manter a consciência. Deixa eu fazer uma pergunta para a Luciana, porque eu acho que isso talvez interesse para a gente identificar melhor, né? Quer dizer, a gente já falou que o que interessa na discussão entre nós, trabalhadores e administração do dinheiro, seja público ou não, a gente significar isso em algo comum para visualizar, que é dinheiro, que é lucro, gasto menos do que gasto mais. Você falou da sedação e você falou de uma equipe que é formada. Você usou a palavra formada. Eu acho que tem uma diferença entre capacitar e formar. E que eu acho que talvez a gente use muito pouco isso na saúde, formar. Você acha que isso... que tem você vê essa diferença mesmo, e você acha que investir em formar, porque tem um investimento explícito ou não, seu, de formar aquele grupo. Estou tentando pensar numa coisa mais macro, né? Assim, podemos pensar que se a gente dispor de um determinado montante para a formação de pessoas, a gente consiga suportar melhor estas questões que são implícitas no nosso trabalho e que causam, evidentemente, o burnout da oncologia, né? É realmente isso. Na minha opinião, tem uma diferença muito clara entre formar e capacitar. É evidente que uma pessoa capacitada, às vezes, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela é capaz de fazer, mas ela não está entendendo o que ela está fazendo. Ela é capaz de medicar, ela é capaz de virar o paciente no leito, mas ela não entende por que ela está fazendo aquilo. E na nossa formação médica e nenhuma outra profissão da área da saúde, existe uma formação adequada em cuidado paliativo. É quando não tem nada mais para fazer. É quando vai fazer sedação. Então, para mim é claro, Regina, tem que ter a formação, é básico, é fundamental que isso venha da formação. Todo o meu empenho atualmente tem sido em cima disso. E a capacitação passa pelas unidades que possam receber os profissionais formados. Né? Então, você acha que essa questão da formação pode ser inclusa na grade da medicina? Está sendo inclusa. Tá. Eu tive uma... Eu falei assim, posso morrer agora, tranquilamente. Vou chegar lá no acerto de contas e falei assim, olha, cara, fiz minha parte. A turma que está entrando agora... No 5º ano da Medicina USP, foi inteira capacitada, 180 alunos receberam a capacitação para identificar o paciente de cuidado paliativo e o que acontece quando ele é indicado para cuidado paliativo. Assim, olha, meninos, vocês vão ser os sentinelas desses pacientes. Porque na estatística que o Ricardo apresentou para a administração, 40% dos pacientes que são atendidos todos os dias naquele hospital têm indicação absoluta de cuidado paliativo exclusivo. Quase 40%. Na UTI é 40% cravado. Na UTI é 40% cravado. Então, quando você fala que de cada 10 pacientes que estão na UTI, 4 mereciam isso que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu recebo pacientes que vêm da UTI também,
E aí eles vão vagar o leito da UTI, porque os pacientes que vão para mim, quando eles chegam lá, eu falo, seja bem-vindo. Em 15 dias, essa pessoa morreu. A média de permanência lá são 15 dias. Então, quando os gestores olham isso, eles falam, peraí, mas aí você vai gastar 1/10 do que o paciente gasta para fazer isso aqui? Eu falei, é isso mesmo. Câncer de pâncreas. Foi tomar café na fisioterapia no 2º dia de internação no hospice. Aqui os números que eu já comentei, né? 2012, somos quase 200 milhões de brasileiros, mortes anuais 800 mil, são mortes anunciadas, né? Neoplasias, mais ou menos, acho que uns 180 mil, me corrija se eu estiver errada. Leitos de cuidado paliativo ideal são 10 mil, atualmente a gente tem 500. Unidades habilitadas para atendimento de câncer no estado de São Paulo, 74. Com leitos de cuidado paliativo, menos do que 10%. Formação profissional. Você tem que ter a formação profissional. Senão, não vai poder manter uma equipe. Porque o problema de você ter uma equipe madura é que ela tem que durar, né? Porque se fica trocando toda hora, ela não dura. Então, não dá para amadurecer a equipe. Vamos explicar esse modelo também. Então... 2013, formação. Como é que estão as coisas? A gente tem 3 faculdades agora que têm formação, que 2 estão um pouco mais adiantadas na formação, na graduação, que é Itajubá, Caxias do Sul, eu acho. E acho que em Brasília tem também agora formação na graduação e agora no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina. Então, em 2013, a gente tinha 4 programas de residência médica, em Recife, Brasília e o servidor estadual. Agora, em 2014, são 6 programas. O do Hospital das Clínicas é novo, a gente vai ter 6 vagas para médicos. E a batalha maior que a gente fez esse ano foi para conseguir 13 vagas multiprofissionais. Tem, acho que 3 de assistente social, 3 de enfermeira, 3 de psicóloga, 1 de odonto e tem mais, não me lembro agora, mas são 13 vagas multiprofissionais. E tem 6 vagas da complementação especializada para médicos. Programas de ensino que a gente tem disponíveis em São Paulo. Casa do Cuidar, Instituto Paliar, o Cílio Libanês, a Santa Casa e o São Camilo, que está vinculado ao Instituto Paliar. Esses 5 que eu citei são formados, os professores são formados, os coordenadores são formados e estão na prática de cuidado paliativo. A gente tem outras oportunidades de curso, que são cursos de estudiosos de cuidados paliativos e de tanatologia. Hospice, então, 10 leitos. Eu atendi em um ano, 2012, junho de 2013, 231 pacientes. Média de idade de 68 anos, um tempo de permanência médio de 15 dias. Cenas chocantes agora. Eu preciso de uma equipe qualificada e treinada, né, então formada e capacitada, para poder entender que uma pessoa que chega assim no primeiro dia pode ficar assim numa semana. E pode ter alta para casa. E pode continuar acompanhamento no ambulatório. Você não me pergunta como que ela voltou a comer, porque essa parte eu não consigo entender, porque era obstrução quase total do estômago, porque ela estava com sonda, e aqui ela teve alta comendo, aqui ela estava com um livro na mão. Ela continua viva. Isso tem 5 meses. E ela não tomou nenhum tipo de terapia-alvo que custa $1 milhão o frasco. Ela está viva. E não é caso anedótico. Dos 230, eu tenho pelo menos uns 200 casos que são essa novela. Aqui é a hora de ir para a fisioterapia. Perceba esses 2. Essa senhora aqui tem um câncer de reto localmente avançado, fez uma cirurgia por abdômen agudo obstrutivo, 91 anos, com colostomia. Isso foi feito em novembro de 2012. Ela está viva até hoje. Ele queria voltar a andar. E a gente não tinha andador. E aí o andador dele foi a cadeira de rodas. Tá? Então ele voltou. E ela queria fazer bicicleta. Então ela desce na fisioterapia para tomar café. A gente está escrevendo um artigo, eu e a fisioterapeuta, falando sobre reabilitação de conforto. Fisioterapeuta de plantão. Vocês sabiam que isso existe? Que a gente não precisa só fazer massagem nos pés, nos pacientes? Eu quero andar até o banheiro.
nós vamos trabalhar para você andar atrás do banheiro. Não importa se você tem 2 semanas de vida, você vai ter 3 meses, vai ser 5 anos. Hoje você não consegue, mas a gente vai trabalhar para conseguir. Tem um vídeo dela gravado que ela fala assim, Deus não vai acreditar, vou chegar no céu de bicicleta. Ana, você tá ela sabe que ela vai morrer, entendeu? Ana, desculpe, mas assim, você está me economizando um monte de coisa que fala daqui. Esse foi nosso milagre. A encefalopatia anóxica. Aí, lá nos hóspedes, eu faço todo mundo conversar com os pacientes, até que um dia ela responde bom dia. E ela responde bom dia e ela tem alta, de cabelo pintado com a unha vermelha. Foi embora andando para casa. A tráquea eu não consegui tirar, porque como lá eu não tenho muito suporte para fazer a troca da tráquea, eu não tive grana para comprar uma válvula de fonação, a tráquea grudou na traqueia e ela vai ter que tirar com broncoscopia. Mas foi embora para casa. 4 meses. Pensa que foi 10 anos de reabilitação? Não, 4 meses. Esse cara pediu para morrer quando chegou. No dia seguinte, ele perguntou se ele podia descer no jardim. Porque as pessoas pedem para morrer porque o sofrimento é insuportável. E se você não suporta trabalhar junto do paciente até conseguir conciliar o sofrimento dele, aí ele vai ser sedado precocemente, ele perde muitas oportunidades de ser feliz. Parteira na Bahia, deve ser metade da Bahia, ela fez parto. Ela chegou para mim, somos colegas. Falei, por quê? Você faz parto de alma. Essa senhora aqui, analfabeta, ela tinha 2 mortalhas. Ela, durante toda a vida dela, ela juntou dinheiro para comprar pano bom para fazer a roupa da morte dela. Alguém aqui já pensou nisso? Ela estava linda. Ela caprichou mesmo. Esse senhor aqui, acompanhado por demência avançada, um baita de um tumor, um câncer, um espino celular. E ele foi melhorando, 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 até que ele consegue dar essa pérola. Agradeço a vocês pelo incentivo. Fazia 1 ano que ele não falava. E aí, o que a gente fez? Demos o último remédio de demência? Não tenho. Não tenho nenhum remédio de demência lá. É muito caro. Aí a gente só cuida, e aí acontece isso. A melhor que eu ouvi da minha vida nesse tempo lá foi essa. 36 anos, câncer avançado, diagnóstico há 2 meses. Sem chance de tratamento algum. Foi enviado para o hospice. Antes me olhavam como se eu tivesse morto. Aqui não. Querem saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu quero. Me olham como se eu estivesse vivo. E eu estou. O grande defeito das equipes de oncologia é olhar para o paciente em cuidado paliativo como se ele já fosse o grande fracasso de todo mundo, inclusive o dele. E aí ele acredita que ele realmente é um fracasso e que ele está morrendo. Quando você trabalha numa equipe que considera a vida como uma coisa muito importante, independente do tempo que você está disponível para ter essa vida, acontece isso. Cenas chocantes, tá? Gente morrendo. Esse aqui faleceu 2 dias depois de fazer o noivado do filho. A gente fez uma festa lá. 2 dias depois. Então, você fala assim, ele não se realizou, ele saiu pela porta da frente, que era o que todo mundo devia fazer, né? Não morrer sedado no último leito, lá que a enfermeira nem entra no quarto. Só pede para avisar quando parou, né? Bom, vou passar rapidinho aqui. Bom, esse daqui é meu guru, que me inspira eternamente, o professor Marco Túlio, que sempre falou que o trabalho não é multidisciplinar, é multiprofissional, né? Então, não perca a esperança. A gente tem que investir nisso, porque todo mundo... Assim, a gente não sabe se vai ter câncer, tá? Mas que a gente vai morrer, nós vamos. E aí, o final tem que ser em grande estilo. Não dá para ser menos que isso. Eu não estou falando aqui para vocês de um serviço do Einstein, do Sírio-Libanês, que é inalcançável, porque é para poucos. Não estou falando nada disso. Estou falando de uma coisa bem real, possível e acessível, que depende de todo mundo aqui para acontecer. Do mesmo jeito que a gente tem que lutar pelas novas drogas, pelas novas pesquisas, pelo acesso ao tratamento, a gente tem que lutar por uma boa qualidade de vida até que ela termine. Porque lá eu recebo muita gente que ficou na fila, né? Que morreu esperando uma consulta, que cresceu o câncer enquanto esperava uma consulta. Então, ainda assim, eles vivem muito bem. Mas tem que investir nessa equipe. Se não investir na equipe, não sairíamos do lugar.
eu acho que agora eu vou ter que pegar o gancho da doutora Ana Cláudia, né? Minha guru aí também. Fiz a formação com ela em cuidados paliativos, né? Quem me conhece, eu sou fisioterapeuta. Tá, agora dá para escutar? Bem pertinho? Uau! E assim, queria falar várias coisas que eu acho que a doutora Ana Cláudia mostrou com imagens, aquilo que a gente batalha no dia a dia. E que o doutor Vicente falou com muita propriedade, que é essa coisa de enxergar o outro, né? Estar disponível para realmente querer enxergar. E aí eu vou pegar algumas coisas também que foram faladas, inclusive para o doutor Carlos Bairros, né, que mostrou duas imagens que, para mim, foram muito inspiradoras de como a gente realmente vive essa questão esquizofrênica. De ter ter um projeto, né, ter alguma coisa para que a gente imagina que deva ser, então, a decisão, como a Copa, né? Então a gente decide que vai fazer a Copa, né? E aí o processo inteiro para que isso aconteça vira alguma coisa assim absolutamente esquizofrênica, né? A gente não enxerga a realidade e o caminho escolhido para se realizar a Copa é o pior possível. Né? Quer dizer, você não escolhe de acordo com uma... Eu enxergo a realidade, eu enxergo as possibilidades para que isso aconteça, né, dentro de um orçamento, dentro de uma viabilidade, e vou fazendo 12 estádios. Ou seja, eu não enxergo o que é a realidade concreta. Né? Isso se repete para todas as esferas. Então, a nossa vivência, enquanto outros profissionais, né, não ligados diretamente, né, à questão médica, a gente lida com essa esquizofrenia das equipes, dos profissionais que não realmente reconhecem, enxergam a importância da nossa profissão, da nossa atuação, porque, na verdade, não enxergam aquilo que o paciente precisa. Né? Se a gente tem uma realidade no Brasil epidêmica, né, que o paciente chega e vai acontecer realmente de ter um estadiamento muito avançado, o que esse paciente precisa? Né? Ele precisa desse cuidado que faz a diferença, talvez não na história natural da doença, mas na história de vida dele. Então, se eu tenho, naquele momento, mesmo com o estadio avançado que esse paciente está chegando para fazer uma cirurgia, e eu passo, acompanho esse paciente com uma nutricionista, dando apoio para que esse paciente passe da melhor forma possível por todos os tratamentos de químio, de rádio, a fisioterapia fazendo desde o pré-operatório, né, acompanhando esse paciente durante a quimioterapia, como é que eu posso minimizar os sintomas, os efeitos colaterais dessa quimioterapia. A gente pode dar conta de ajudar na náusea e uma série de outros desconfortos desse paciente que alteram, inclusive, a forma como ele passa por esse tratamento. Ele passa melhor pelo tratamento, ele se beneficia melhor dessa quimioterapia na medida que ele tem uma performance melhor para conseguir fazer esse tratamento. Porque muitas vezes ele está tão debilitado que ele não consegue nem terminar o tratamento, né, de uma forma efetiva. E quanto que nós, fisioterapia, nutrição, os psicólogos, enfim, fono, todo mundo tem um papel fundamental para mudar a história dele de vida, né? E muitas vezes, inclusive, de ganhos clínicos, mesmo tanto de expectativa de vida maior. Né? Quer dizer, esses 3, 4, 5, 6 meses, um ano a mais, que não foi a terapia-alvo, mas que foi o acompanhamento da nutrição, dando esse suporte nutricional para ele conseguir melhorar, né? ter condições de fazer a fisioterapia, de fazer uma melhora na sua atividade de vida. Né? Então, eu vou ao banheiro, eu vou fazer a minha caminhada, eu vou conseguir ir no casamento do neto, enfim. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito importante. E a outra questão que eu queria falar, que é essa questão da formação, né, da capacitação, e que eu enxergo também que isso é uma coisa que tem que permear todas as outras profissões. Né? Eu enxergo na fisioterapia, assim, não precisa fazer o sonho de consumo, é não precisar fazer uma formação em cuidados paliativos, porque durante a graduação, esse fisioterapeuta vai ter a percepção de que ele cuida do nascimento, né? Ele vai reabilitar, ele vai cuidar, né? Ele vai acompanhar essa pessoa que precisa, que sofre, que tem essas demandas, do momento que ela chega ao mundo, né, numa unidade neonatal, até o momento que ele parte, que ele vai morrer. E o que eu posso fazer enquanto profissional, reabilitador e cuidador para que isso
seja feito da melhor forma possível. Então, precisa entrar na grade das faculdades e não da pós-graduação. Não vou fazer uma pós-graduação em oncologia, eu posso, nessa graduação, entender, não é tão complexo assim, entender que um paciente oncológico, ele tem umas demandas, ele na verdade, é neurológico, ele é ortopédico, ele é vascular, quer dizer, né, pensando nas questões de linfedema, etc. Isso pode ser feito na graduação. Eu não preciso ter uma outra pós-graduação em oncologia para poder cuidar desse paciente. Então, saem profissionais que vão para a unidade básica, que vão para qualquer tipo de atenção na parte fisioterapêutica, com condições de atender essa paciente que chega, que fez uma mastectomia, que pode ser cuidada por uma fisioterapeuta sem uma pós-graduação em oncologia. E a realidade está pedindo isso, né? Porque se a gente fala na quantidade de pessoas que vão ter câncer nesse país, quer dizer, isso já tem que estar sendo feito, né? Que profissionais? Eu percebo aquela imagem do Dr. Bairros que mostrou as luzinhas, também o retrato do que a gente vê hoje em termos multiprofissionais. A gente tem centros grandes, né? São Paulo, Rio, que você entra no INCESP, entra em qualquer grande centro e tem realmente uma integralidade de tudo, de físio, de tudo aquilo que precisa. Saindo dali, tanto do ponto de vista dos serviços públicos quanto do privado, né, da suplementar, o paciente fica perdido, ele não sabe para onde vai. Ele fala, me disseram que realmente eu podia fazer alguma coisa para o meu braço não ter inchado. Eu devia ter passado por algum outro acompanhamento nutricional depois de um câncer de cólon. E o paciente fica completamente perdido, porque nem os planos de saúde também não oferecem, não tem esse suporte, né? Então, a gente está assim, precisando enxergar essa realidade, né? Eu acho que essa é uma mistura de esquizofrenia com Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira. Precisa enxergar aquilo que é e o que dá para fazer agora, né? E enquanto profissional, uma última coisa que eu quero dizer também, que é, enquanto profissional, enquanto cidadã, enquanto ex-paciente de câncer também, né? Quer dizer, os pacientes, os profissionais também têm câncer, né? E que a gente precisa ter um papel também, aquele papel de formiguinha. Eu faço a minha parte. E eu faço a minha parte enquanto pessoa que pode afetar o meu entorno no sentido de prevenção. Quer dizer, eu também, o fisioterapeuta e os outros profissionais precisam ter esse olhar e atuar também na sua profissão e como cidadão, como mãe, como, enfim, para mostrar que a gente precisa estar atuando no sentido de prevenção, né? De dar essas diretrizes. Acho que é mais ou menos isso. Eu estava pensando, quando você estava falando, que talvez a gente precise considerar que, mesmo que a gente localize alguns problemas que signifiquem paralisação, signifiquem gargalos em alguns lugares, a gente tem lugares, territórios menores, que a gente pode ter ação, que não dá para paralisar, né? Porque está parado ou em gargalo em algum lugar, a gente deixa de fazer, né? Quer dizer, você pode montar um serviço cujo serviço tem um resultado, e isso certamente vai desdobrar. Certamente vai desdobrar, mesmo que o resultado não seja bom, né? No nosso caso, no hospital, enquanto você estava falando, estava me lembrando, a gente tinha grupo pré-operatório e grupo pós-operatório. Então, as mulheres que passavam pelas cirurgias, não tinha mais, né, além das mulheres mastectomizadas, tinha outras cirurgias. Quem passava por cirurgia passava por um grupo de informações multiprofissional. E depois que fazia cirurgia, ela voltava para pegar o pós. A gente tinha um feedback dos médicos muitíssimo bom em relação a isso, porque não se entendia que muitas vezes o diagnóstico é uma situação tão abrangente que você não consegue registrar metade do que foi dito para você. Nós que somos da área, né? Assim, metade do que é dito naquele momento. Por quê? Porque se fala com um sujeito, uma unidade absolutamente complexa, que tem diversas dimensões envolvidas naquele momento específico. Então, não adianta o médico dizer, mas eu expliquei tudo. Eu expliquei tudo o que precisava dizer para ela naquele dia que eu entreguei o diagnóstico, porque talvez aquela pessoa que recebeu não tivesse nenhuma possibilidade de fazer isso, de assimilar toda a informação naquele momento. A fuga também pode ser uma estratégia de enfrentamento muito bem-vinda quando ela não é crônica. Tudo que não é crônico é muito bem-vindo ser apropriado para o momento
para um momento específico. A gente não dá conta disso, isso é abrangente demais, né? Então, ter um grupo acoplado ao serviço, não é? Que dê conta daquilo que não foi assimilado, para que a pessoa possa entender o que ela vai viver. E depois, consolidar a experiência, concretizar, ajudar a pôr o pezinho no chão quando volta da cirurgia, dava um resultado hiper produtivo. Redução de ansiedade enorme. Ansiedade, depressão, né, doutor? Ansiedade, depressão, fobias em geral, né? As pessoas ficavam tão organizadas, as mulheres tinham uma organização tão boa, melhora na autoestima, melhora na autossegurança, na autoconfiança, que elas faziam o seguinte, elas tinham um grupo que a gente chamava de ajuda mútua. Achamos o nome exatamente para funcionar como uma ajuda que fosse trocada entre elas. Então, elas começaram a crescer e aí elas saíram de dentro do grupo. O grupo acontecia aqui próximo à sala de espera, que era gigantesca, uma recepção para fazer um agendamento. Então, elas saíam dali, iam para o agendamento, perguntar os problemas para as pessoas que estavam esperando e ajudavam. Então, a senhora vai está esperando uma cesta básica, eu sei onde é que a senhora tem que ir. Na assistente social vem aqui, ela fazia um movimento dentro do hospital. E isso acabava sendo também um movimento de olhar para o outro e fornecer ajuda, porque a gente não fica inválido quando fica doente, né? A gente não fica sem possibilidade, não fica incapaz quando fica doente. Eu gostaria de complementar. Numa das clínicas que eu trabalho, a Luciana já trabalhou junto, a gente fazia um grupo pré-quimioterapia, pré-tratamento, né? Porque aí você tira essa ansiedade toda do paciente e ele enfrenta melhor o que vem pela frente, né? Fica tudo muito na dúvida, né? O que vai acontecer? Eu vou vomitar, como todo mundo fala, eu vou perder o cabelo, como todo mundo perde, mas não é para todo mundo, né? Então, você individualiza, você explica para ele o que pode acontecer, e aí ele diminui a ansiedade, ele tem a possibilidade de enfrentar melhor a doença, né? Que não é um estado de morte, né? É um estado de vida, né? O que eu posso ajudar aquele paciente naquele momento e os familiares também, né? Acho que isso é muito importante. Um pré-atendimento. Fati, eu estou super entusiasmada com a nutrição, né? Porque agora a gente está discutindo vários alimentos que são alimentos muito constantes no nosso cotidiano, e que ontem, por exemplo, a gente falou a respeito dos carboidratos, a respeito do açúcar, né? Assim, a importância da nutrição. Eu acho que a nutrição foi sempre muito silenciosa no trabalho conjunto, né? Mas que tem um benefício tão especial para a gente mudar essa visão da doença para a saúde, né? Vamos aprender a comer bem. Não vamos tirar a comida, vamos aprender a comer bem, né? Eu acho que a gente passa ainda muito dentro das instituições, dos hospitais, das clínicas, muito com aquela nutricionista que passa para pegar a prescrição, para pegar o que o paciente pode ou não pode comer. E muito de se explicar o que eu posso usar no meu dia a dia. O doutor Aura, uns 2 anos atrás, numa das palestras dele, um oncologista, ele virou e falou assim, o alimento, o comer é uma das únicas coisas que o paciente tem propriedade, né? Que ele pode sair e escolher. Porque as medicações, vai ter que perguntar, né? Vai interagir, não vai interagir? Anti-inflamatório eu posso tomar, não posso tomar? Que analgésico eu posso tomar? Eu posso sair, eu posso viajar, eu não posso? Então, assim, fica tudo muito amarrado para o paciente. E o comer é muito livre, né? E o que eu escolho comer? Por que eu não posso comer açúcar? Por que a mídia está vinculando que o açúcar é um vilão, né? Alguém explicou para aquele paciente que o açúcar é um pró-inflamatório, ele pode aumentar o processo de inflamação desse paciente? Puxa, se alguém me explicar dessa forma, eu posso reduzir a quantidade de doces de leite em excesso que eu coma, de açúcar que eu ponha no meu cafezinho da manhã. Então, assim, pequenas coisas que a gente pode incorporar no seu dia a dia. Não precisa parar, nunca mais vou comer, vou numa festa, não vou poder comer o meu bolo, o meu doce, né? Adorei a sua foto do paciente. Eu atendi essa semana no grupo de pré-tratamento um paciente que disse que foi pior, um paciente de pâncreas,
outras que foi pior ficar com a sonda e receber a dieta do que receber o quimioterápico dentro do hospital. E aí você fala assim, nossa, mas o quimioterápico a medicação provoca um monte de reações adversas. Foi pior ficar com a sonda. Depois que sacaram a sonda, eu consegui até falar. Aliás, eu desisti de falar durante a sonda me atrapalhava para falar, então eu não queria mais nem falar. Tem uma coisa muito misteriosa que eu não sei responder. Tá? Não sei se a nutrição me responde. Eu sempre aprendi que paciente em fase final não come. Vocês sabiam disso, né? Que paciente tem anorexia no final da vida e não come nada. É normal, né? Esperado. Pode usar qualquer palavra, mas o estado de catabolismo, a caquexia, né? Perdendo estímulo. A nutricionista passa a visita comigo pegando o menu da semana. Esse povo come quantidades assim, absurdas. É um negócio inacreditável que eles comem. Eles comem tudo. Passa aquela comida. Eu já desci na copa lá na cozinha e falei assim, o que vocês põem? Que sazon que é que tem nessa comida aqui? O que tem nesse mingau aqui que o povo come gemendo de feliz? Eles comem muito. É claro que lá não tem restrição alguma, né? Pedir, leva. A gente já teve buchada de bode, já teve joelho de porco, bacalhau. No final do ano tinha que comprar peru, porque queria comer peru no Natal, enfim. As pessoas voltam a comer, elas dizem sim para a vida. Então, e tem essas coisas das sondas, que eu deixo todo mundo desamarrado. Chega lá amarrado e eu desamarro. E aí eu falo com a família, olha, se tirar a sonda, a gente não vai passar de novo. E aí é uma surpresa que eu não consigo explicar do ponto de vista médico. Aliás, no 6º mês de trabalho lá no hospice, eu tirei o meu diploma da parede. Porque na faculdade de medicina não me ensinaram nada das coisas que eu vejo lá. Paciente com 3 de hemoglobina, recebendo os amigos e contando piada. Uma senhorinha com insuficiência coronariana e leucemia, com 6 de hemoglobina, é uma hostess do hospice, porque ela vai e chega, ela faz admissão comigo e mostra todos os departamentos do hospice. Ela vai andando com 6 de hemoglobina. O pessoal do laboratório cansa de ligar para mim e dizer que colheu do soro. Eu falei, não, meu bem, não está tomando soro. Não tem como colher do soro. Então, tem umas coisas inexplicáveis. E a parte da comida é uma delas. Eles comem muito. Mas eu não faço restrição lá, não. Quiser comer bolo, dá à vontade. Eu acho que também existem alguns outros lados, né? A gente tem esse lado do paciente bem e tem o lado do paciente não conseguir ingerir todas as necessidades e não conseguir, né, uma performance status para poder se locomover e manter a sua vida e a qualidade de vida. Então, acho que aí chega um momento onde a gente precisa usar os suplementos. E os suplementos para a área de câncer são muito caros, custam R$20 cada potinho. Eu preciso tomar 3 potinhos por dia. Então, se torna muito difícil para uma família, para a maioria das famílias brasileiras, ter R$500 a mais no seu orçamento para dispor. E aí, quando a gente fala de governo, a gente fala que se eu tenho sonda ou se eu tenho gastrostomia, é uma alimentação artificial. Então, o governo consegue repassar para o paciente essa alimentação. Mas, quando o paciente precisa de uma suplementação, que é via oral, para ele poder ir para casa, para ele ter qualidade de vida em casa, ele não consegue. Né? Então, acho que a gente tem 2 momentos diferentes. O momento que ele pede comida e o momento que ele não consegue comer por conta do catabolismo da patologia, pela dificuldade, às vezes, no câncer de via oral, e que ele tem a possibilidade, ele quer comer, mas ele não consegue e ele não tem dinheiro para pagar isso. Aliás, às vezes, ele não tem dinheiro nem para o arroz e feijão. Né? Então, assim, é uma realidade que a gente tem e que, assim, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia, né? Eu ainda não consigo dizer que esses pacientes, eu vou fazer aquele pedido de alimentos especiais, de dietas especiais, como uma medicação mesmo, não é mais como um alimento. Ele passa a ter um valor maior, porque tem nutrientes, tem farmaconutrientes que vão ajudar em determinados momentos do tratamento, e eu não consigo ainda prescrever para esses pacientes. Acho que a gente ainda vai... Plano de saúde, em alguns momentos, tá? Plano de saúde, em alguns momentos, eu trabalho nos dois ambientes. E plano de saúde, queridos colegas, façam relatórios
bons relatórios, dizendo que você usou com o paciente, que você tentou os alimentos, que você enriqueceu com mingau gostoso, mas que ele não fez lá o efeito. Tenha um histórico, mande para o convênio. O convênio tem reembolsado, tem feito esse repasse para os pacientes. Acho que isso é importante. No SUS, alguns locais, como HC, eles já têm uma estrutura de home care, eles bancam para os pacientes também. Mas não é ainda alguma coisa... Não. Alguns... vamos lá, então tá. Alguns locais, sim. Barueri, em alguns momentos, para alguns pacientes. Mauá, em alguns momentos, para alguns pacientes. Mas suplementação de via oral, a gente tem tido dificuldade. Bragança também, né? Bragança, a gestão entendeu e eles têm um protocolo enxuto, mas um protocolo para pacientes oncológicos que ainda tem essa oferta. Logicamente, como a indicação da própria nutricionista, da Satico, que tenham bons relatórios para que tenha uma justificativa condizente. Agora, aproveitando já rapidamente, essa mesa, esse debate, vem com um up para esse fórum, porque é realmente uma alegria a gente pensar que existe possibilidades de um cuidado paliativo, de uma qualidade de vida para o paciente, e existe de maneira geral, e o que eu penso que o Oncoguia traz isso com uma propriedade excelente, é a garantia de direitos. Então, o paciente ele tem essa garantia de direitos que tem que ser salvaguardada, tem que ser resguardada, e que dentro das instituições, que a gente sai fora dos grandes centros, das luzinhas, no Dr. Barrios, que ele coloca ali, onde não existem essas equipes multiprofissionais, e aonde a gente está no interior, e não é no interior lá do Amapá, é no interior aqui de São Paulo, a 100 quilômetros de São Paulo, que a gente tem um serviço que não consegue se identificar ainda se é um CACOM, se é um UNACOM, se é um hospital geral, e qual é a legislação que rege que tem que existir uma equipe multiprofissional exclusiva para esse serviço, e que ele utiliza uma psicóloga para o hospital inteiro, e que naquele momento que o paciente está no ambulatório de oncologia, que vai receber uma notícia, não tem uma preparação de uma psicóloga que vai estar ali presente com a família para poder estar dando esse respaldo. Então, nós, como sociedade civil aqui organizadas hoje, de que forma nós podemos cobrar essa equipe multiprofissional nesses serviços onde eles recebem por essa equipe e eles não estão dando essa contrapartida. Então, eu deixo esse questionamento, porque isso é vitalidade, isso é dar qualidade de tratamento como um medicamento, como uma pesquisa, e como a doutora mesmo falou, uma qualidade de morte para que ele possa ter dignidade. Só queria sugerir que o Marcos falasse e depois abre para começar a discutir. Está cheio de gente aqui querendo falar, é legal ouvir a plateia. Bom dia, é um prazer participar dessa banca em que a gente discute sobre atendimento multiprofissional na oncologia. Eu sou dentista de formação, eu sou bucomaxilo, eu fiz meu mestrado, doutorado em oncologia e atuo há 23 anos com os pacientes com câncer. Eu tive a oportunidade de uma experiência passar 13 anos dentro do Hospital do Câncer aqui em São Paulo. Hoje eu atuo dentro de um centro oncológico privado, né? E frente a tudo isso que tem se discutido, eu vou aproveitar várias deixas do comentário de todos os profissionais que participaram dessa banca. Eu acho que todos os profissionais de saúde, né, eles são preparados na sua formação para um atendimento não em grupo ou interdisciplinar, mas você pegar todos esses profissionais de saúde autônomos, eles têm uma grande dificuldade de participar dessas equipes multidisciplinares. Acho que o primeiro ponto é chegar nessa multiprofissionalismo no atendimento oncológico. O segundo passo seria
você passar desse estágio de multiprofissionalismo para essa interdisciplinaridade, como a doutora Regina colocou muito bem. Todos nós somos muito capazes, técnico, de conhecimento científico, nas suas mais diversas áreas, com o intuito de promover a saúde do paciente com câncer, seja ele no diagnóstico precoce, seja ele durante o tratamento, seja ele durante sua reabilitação, mas para dar qualidade de vida a esses pacientes. Como o desafio, acho que a pergunta aqui dessa mesa é como você facilitar essa comunicação entre os diversos profissionais para promover essa qualidade de vida no paciente oncológico. E aí vai passar por, como o doutor Cláudio disse, por diferentes instituições, tem instituições exclusivamente voltadas ao tratamento oncológico, então tem hospitais francamente voltados para o tratamento e o atendimento do paciente oncológico, que é um outro perfil de atendimento. Tem os grandes centros ou qualquer outro centro e hospital que não são de atendimento exclusivo ao tratamento oncológico, mas são hospitais gerais e que têm um serviço de oncologia, e aí precisa de um agente facilitador, de um administrador para agrupar, ter uma visão ampla, macro, para agrupar todos esses profissionais que se dedicam ao tratamento com câncer. Eu acho que a odontologia, nesse contexto, ela não foge à regra, ela tem seu espaço, então, desde o diagnóstico da detecção precoce do câncer de boca, que é um dos principais cânceres que acomete o ser humano, né? Então, os dentistas não são aptos a identificar a lesão, né? Isso eu faço rotineiramente, se eu lançar uma pergunta aqui que tem uma plateia extremamente variada, quantos de vocês já foram ao seu dentista que antes dele olhar um tratamento dentário, olhar o seu dente, ele examinou sua boca como um todo, se ele pediu para pôr a língua para fora, se ele olhou sua garganta, se ele examinou como um profissional de saúde para identificar a lesão. Então, o dentista já entra aí no processo de diagnóstico precoce do câncer de boca. E todas as complicações que decorrem do tratamento oncológico, né? Então, complicações bucais decorrentes da radioterapia em cabeça e pescoço, tratamento quimioterápico, seja ele dos mais diversos tipos de tumores que apresentam mucosite, uma série de outras complicações orais e que é, de repente, a sequela que esses pacientes evoluem na boca é muito pior de quando ele tratado e curado da sua oncologia, do seu tumor oncológico. E depois não basta tratar, né? Nós temos que dar qualidade de vida, pensar em cuidar dos pacientes. Então, os pacientes não podem ser entregues à sociedade novamente sem um tipo de reabilitação, e a odontologia também faz parte disso. Então, eu acho que todos nós e mais outros profissionais da área de saúde poderíamos estar aqui discorrendo sobre as suas atividades junto ao paciente oncológico, com todo o conhecimento baseado em evidências de literatura, mostrando que isso é importante no paciente oncológico, mas a gente sabe que isso não é realidade, né? Eu só vou dar um último exemplo assim para completar, fugindo um pouco da oncologia, mas relacionando odontologia dentro do hospital, e a odontologia é fraca nisso, porque a odontologia caminhou para um outro sentido, que hoje a população olha a odontologia quase como que um centro estético, né? Você vai para um casamento, você passa no cabeleireiro, na depilação, e aproveita e clareia os dentes também, né? A odontologia ficou com essa marca, mas ele é um profissional da área de saúde e que antes dele fazer sua especialidade, ele é um profissional da área de saúde que ele pode detectar uma série de doenças que acometem a boca num sentido mais amplo. Então, hoje, corre no Senado há 5 ou 8 anos, se eu não me engano, não sei exatamente o tempo, mas da obrigatoriedade, uma lei que só está faltando a sanção da presidente Dilma, da obrigatoriedade de dentista dentro das unidades de terapia intensiva. Isso tanto para instituições públicas ou privadas. Ela já passou por todas as comissões e chega no momento que a presidente precisa assinar essa lei, mas que eu acho que não vai assinar, porque isso incorre em custos, né? A partir da hora que você obriga a ter mais um profissional dentro de uma unidade de saúde ou uma equipe de profissional dentro de uma área de saúde, isso implica em custos enormes, mas que se você jogar de um lado, se você puser um profissional da área de saúde, um dentista dentro de um paciente que está entubado, ventilado mecanicamente, e que ele é possível de algumas medidas de higiene prevenir uma pneumonia aspirativa,
o custo já justifica, porque um custo de uma pneumonia num paciente internado em unidade de terapia intensiva vai para 20, 40 mil dólares, às vezes, um tratamento como esse. Quanto custa um profissional ali dentro para prevenir uma complicação como essa, né? Então, acho que o desafio maior, na teoria, eu acho que todo mundo sabe, poderia discorrer aqui várias horas da sua especialidade, mostrando o que ela é capaz de promover no sentido de diagnóstico, tratamento e dar qualidade de vida nesses pacientes. Mas como facilitar isso tudo, né? A gente depende de órgãos públicos, de gestores, de administradores, e que dependendo aonde, qual é a instituição, isso nem sempre é fácil. Posso? Tá, então deixa eu aqui rapidamente. Já que a gente está falando de uma mesa multiprofissional, eu queria dar um depoimento pessoal. Uma das coisas que eu comecei a trabalhar com engenheiro de produção quando eu ainda estava trabalhando só em terapia intensiva, e eu fiz uma visita à unidade de terapia intensiva pediátrica na Universidade de Stanford. E passamos visita, eu como visitante, o staff dos pediatras e 2 cachorros. Os cachorros faziam parte do staff, eles pulavam na cama, lambiam as crianças em pós-operatório de cirurgia cardíaca. E os 2 cachorros fizeram com que eles diminuíssem em 2/3 o uso de qualquer tipo de analgesia na unidade. As crianças levantavam no pós-operatório imediato, elas eram estubadas, elas tiravam os drenos tudo mais rápido depois que eles colocaram os cachorros. O cachorro tinha crachá, era sensacional. E eles estavam estendendo isso. E na unidade de cuidado paliativo era totalmente aberta a todos os animais de estimação. Então, tinha um veterinário, né, tinha veterinário na unidade de cuidados paliativos, porque ele tinha que avaliar os cachorros. Era papagaio, gato, cachorro, era um negócio incrível. Mas fazia uma diferença bestial. Agora, só para complementar... Você sabe, tem uma psicóloga antiga, essa pesquisa não é nova, é antiga. Ela chama Anne-Lore Fuchs e tem um projeto que chama Pet Smiles. E ela já trabalha com isso há bastante tempo. No INCOR tem lá um labradorzinho que entra lá com o crachazinho, porque por pesquisa... E já foi comprovado que isso traz qualidade de vida, bem-estar e uma melhor administração dos recursos públicos. Agora, rapidamente, assim, para complementar o que a Ana Cláudia falou, quando a gente fez o levantamento para o Plano de Atenção Oncológica do Rio de Janeiro, dos 22 CACONs e UNACONs, só 3 tinham serviço de cuidados paliativos organizado. Em tese, o governo do Estado tinha autoridade para descredenciar todos os CACONs por não cumprimento da 741. Né? Então... Isso é um problema crítico que tem que ser resolvido. O segundo ponto, que é a discussão de terminalidade, é tão complexa que o que a gente viu é que realmente de 30% a 40% dos doentes em terapia intensiva, eles eram terminais. E muitas das cirurgias de câncer eram suspensas porque não tinha vaga na terapia intensiva. Então, essa é uma coisa complexa no fluxo hospitalar. Muitas vezes você tem uma cirurgia de grande porte que, para ser operado, precisa de pós-operatório em terapia intensiva. E não tem vaga na terapia intensiva porque tem um doente que não tem indicação de estar na terapia intensiva. Além disso, como não tinha estruturação desses UNACONs e CACONs e não tinha um modelo organizado de cuidados paliativos com até uma estrutura de home care para morrer em casa, muitos pacientes terminais morriam, ocupavam os leitos hospitalares. A gente calculava que mais ou menos 25% das internações que envolviam oncologia eram de pacientes que não precisavam mais ser tratados, não precisavam nem estar no hospital. Ou seja, de novo, restringindo o acesso dos pacientes que realmente precisavam. Então, eu acho que uma questão importante que o Cuidados Paliativos traz, e que eu sugiro que você, Luciano e o Oncoguia, traga aí para a gente, que é um ponto polêmico, é a questão de futilidade terapêutica. É super polêmico isso, que eu acho que a futilidade terapêutica envolve a terapia intensiva, envolve os leitos hospitalares e envolve a utilização de uma série de drogas, moléculas-alvo, absolutamente custosas e que são totalmente desnecessárias, porque se cria uma expectativa muito grande. Uma coisa é pesquisa, outra coisa é você usar quem tem que tratar, outra coisa é você ter futilidade terapêutica. Então, eu acho que isso é um ponto importante, é polêmico, mas acho que a gente discutir aqui a questão de futilidade terapêutica.
E só para complementar, essa questão de formação do profissional é tão complexa que a Fundação do Câncer vai montar um hospice no Rio de Janeiro para poder formar. Porque, se não tiver isso, ela está montando a fundo perdido, tá? Porque senão não vai ter jeito. Então, um hospice vai ser montado só para isso. O objetivo do hospice, obviamente, é tratar, mas ele é pequeno, ele não vai dar conta do recado, mas a função primordial do hospice é que ele seja permanentemente um formador de mão de obra para o mercado, porque não tem quem faça isso. Provavelmente, até o final desse ano, a gente acredita que até no segundo semestre, o hospice vai estar operando na cidade do Rio de Janeiro. E, por último, e é de novo um alerta para a Oncoguia e para todas as organizações que estão aqui, eu fiquei no INCA lá 2008 até 2011. Quando eu entrei lá, já tinha isso. Tem uma portaria que regulamenta e paga cuidados paliativos. O problema é que os cuidados paliativos não são pagos. Então, os UNACONs, que são muito privados ou filantrópicos, eles não recebem. Então, não tem como receber, não tem como fazer nada. E tem drogas raramente usadas, mas o octreotide, por exemplo, é uma droga cara, não é uma droga barata. Então, não tem financiamento. Apesar de ter na portaria, não tem financiamento, não tem remuneração para isso. Tem uma portaria que foi feita, o INCA ajudou a fazer. Ela está hoje, pelo menos há 6 anos, perdida no Ministério da Saúde, engavetada em algum lugar, e ninguém bota ela para funcionar. Então, se você está lá, só falar assim, cadê a portaria? Talvez ela já esteja desatualizada, deve ter uns 7 anos, mas é só pegar a portaria, rever e botar para funcionar. No Consinca, isso foi discutido N vezes, e o Ministério da Saúde respondia: ok, a gente vai fazer, a portaria está perdida em alguma gaveta lá, é só reativar que talvez acelere o processo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Kátia, eu sou da Bahia e estou aqui representando o NASPEC, que é exatamente uma unidade de cuidados paliativos. Nós temos 72 leitos lá em Salvador e estou muito feliz, né, de ver uma mesa num evento como esse. O NASPEC recebe pacientes carentes do interior com câncer da Bahia, e a sua grande maioria já chega em cuidados paliativos. E a gente fica muito feliz em saber que as pessoas estão acordando para essa realidade, porque, na realidade, são muito poucas. Né? E a gente entende a importância do paciente oncológico entrar em cuidado com a equipe multidisciplinar desde o recebimento do seu diagnóstico. Faz toda a diferença na qualidade de vida desse paciente, ele ser cuidado por uma equipe multidisciplinar desde o diagnóstico até o cuidado paliativo. Faz toda a diferença realmente. Eu estou muito feliz, muito emocionada realmente de ver que está fazendo um movimento. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Sandra, sou enfermeira oncológica e também de pesquisa clínica. Sou do Rio Grande do Sul, do UNCACOM de Juí. Eu fiz umas anotações ali com relação à equipe multi. Só vou trazer um pouquinho da nossa experiência que nós temos lá. Além de nós ter a psicologia, a consulta da enfermeira, consulta do médico, serviço social é muito importante também. E agora nossas últimas conquistas foi a atenção farmacológica. O paciente não entra para dentro da quimioterapia sem passar por todos os profissionais, em especial a atenção farmacológica. A nossa região é uma região que os pacientes fazem muito consumo de medicamentos que não é prescrito pelo médico, muito uso de chás, né? Então, a consulta farmacológica é fundamental. E também a gente acompanha a família. Do momento que o paciente entra dentro da instituição, ele já vai passar por toda a equipe. Não é hoje ou amanhã, é no dia. Né? Não tem agendar para 2, 3 dias. Ele já passa por toda a equipe no primeiro dia que ele entra dentro da instituição. Com relação, eu vi a colega ali falando a respeito da equipe multi. Isso aí está em portaria na 741, que na rede de atenção oncológica, dentro de um CACOM, tem que ter a equipe multi e cuidados paliativos, que nós temos também. E, falando um pouco do paciente, nós trabalhamos muito lá a família. A gente sempre traz a família de apoio. A família é uma bengala nossa. Nós não fizemos nada sem a família, porque a família é que está junto com o paciente. E, em especial, a psicologia também, que dá suporte a tudo isso. Uma dificuldade que nós temos com relação à equipe multi
é dentro do município de origem do paciente. Nós temos pacientes que fazem 90, 150 quilômetros da instituição até a sua residência. E a equipe multi da cidade do paciente não dá suporte a eles. Né? Então, isso é uma luta que nós temos. Tá? Com relação à rede básica, que nem foi falado ontem, nós estamos, junto com a universidade, trabalhando. Foi feito o projeto, nós vamos trabalhar dentro da nossa cidade, trabalhar equipes de saúde, para que eles trabalhem com os pacientes da rede básica. E, em especial, os agentes comunitários de saúde, que são fundamentais, que estão dentro da casa dos pacientes. O nosso objetivo não é que o paciente venha até a unidade básica de saúde, é os profissionais e até a comunidade. Obrigada. Como é seu nome mesmo? Sandra, a gente, na verdade, a gente gostaria muito de ter todos os profissionais aqui representados. Como a gente era a nossa primeira vez, né, de formação dessa mesa, a gente tentou fazer alguma coisa que a gente soubesse que daria um resultado para a compreensão de vocês, porque não nos interessa defender uma equipe multiprofissional, e sim a assistência pautada na abordagem interdisciplinar, né? Então, a gente vai desde agente espiritual, a gente trabalhou num hospital que tinha uma administração religiosa, né? A gente tinha um grupo de pessoas que faziam parte da equipe interdisciplinar, que eram os agentes espirituais com formação cristã, com fundamentação cristã, né? O que já era uma problemática, porque a gente tinha ateu morrendo lá naquele hospital, né? A gente tinha pessoas que tinham candomblé como religião. Então, a gente queria abordar esses detalhes, essas questões mais específicas desta complexidade que é atender o humano, né? E também mostrar que a gente consegue, de alguma maneira, que é preciso ter envolvimento, né? A doutora Ana falou de comprometimento. Então, não é que as outras pessoas, todo mundo aqui que participou desse fórum tem, é que a gente precisa, muitas vezes, agarrar isso no dente e defender, né? Então, na verdade, a gente pensou na equipe com enfermeira, com farmaco, com agente espiritual, com veterinário, com cachorro, com animais fazendo parte da equipe, com os faxineiros, né, Ana? Com os cozinheiros. Porque é muito provável, é verdade isso que a Ana falou, muitas vezes a gente recebe alguma demanda conflitiva através da primeira pessoa que entrou no quarto do paciente, que foi a pessoa que vai fazer a limpeza. Entra de manhã e o paciente conta algumas coisas da noite, e a gente acaba sabendo de algo que ela não conta nem para mim, nem para a médica, nem para a Ana, né? A gente precisa encerrar. Não, tem rapidinho, mais um. Regina. Tem mais um. Ai, desculpa. Tem mais Boa tarde dois. a todos. Quero parabenizar a Luciana e a equipe dela por essa belíssima jornada e toda a mesa que está aí hoje, que eu também faço parte de uma equipe multiprofissional. Meu nome é Graça Marques, eu sou de São José dos Campos e trabalho numa clínica oncológica, Instituto de Oncologia do Vale. Tive o prazer de receber lá a Regina, a Ana Cláudia, né, no nosso simpósio ano passado. E, realmente, nós temos lá na clínica a oficina de qualidade de vida, que foi até uma sugestão do próprio Serviço Social de ter esta oficina. E, realmente, a equipe multiprofissional faz a grande diferença na vida de um paciente. Isso eu vivencio todos os dias, na prática. E, decorrente lá do nosso trabalho, é uma clínica que atende particular convênio e SUS. Então, de segunda e quinta, eu atendo pacientes particulares e de convênio, e na quarta e quinta, SUS. Então, eu digo que eu sempre trabalho nas duas faces da moeda. E, decorrente desse nosso trabalho no Instituto, há 15 anos atrás, a gente viu que pacientes do SUS adultos, o adultos, eu sinto que, pela minha vivência profissional de anos, que ele é um tanto quanto esquecido na sociedade. A criança mexe mais com a emoção. O adulto demora um pouco mais. Só quando você está vivenciando na família, um amigo, você consegue enxergar.
E decorrente dessa observação, de ver o abandono, quer dizer, tinham pacientes abandonando o tratamento por falta de apoio, pacientes adultos, que eu atendo adulto de 18 anos ao idoso. Então, nós tivemos necessidade de unir a equipe multi mais a sociedade, e fundamos uma ONG, que é a Casa Recomeço, cujo nome Recomeço veio de um paciente, que ele disse, quando eu recebi a notícia, eu achei que eu ia morrer. E eu vi luz no fundo do túnel por meio dessa equipe. Então, foi fundado, ele deu o nome. Eu vi o recomeço a partir do diagnóstico. Então, se chama Casa Recomeço. Não temos telemarketing, não é a nossa política. A nossa política é estender a mão para a vida. É conversar, é apoiar, é isso que a doutora falou. Então, nós temos a Recomeço, que eu hospedo pacientes que vêm de longe e não têm onde ficar. Eles estavam antigamente abandonando. Então, a gente dá esse carinho que ela falou. Não é só pegar na mão. Então, nós temos parceria com a Unip, lá, com a Unesp em São José dos Campos, com a Unip, a Unesp, as faculdades, para ter o dentista. Então, esses pacientes que vão lá têm todo esse carinho, esse apoio. O que eu sinto, que eu falei desses anos todos, é que o governo não enxerga. Então, tudo isso que a gente faz na tipificação não é assistência. E por não ser assistência, então nós não temos verba. Não posso fazer, eu não posso receber uma verba parlamentar. Eu não posso celebrar convênio com prefeitura. Porque cuidar de adulto não é assistência. Então, esse fórum está sendo muito importante, porque acho que depois, mais tarde, a gente vai voltar a falar sobre isso. E eu peço esse apoio da Oncovida, de mostrar ao poder público, gente, como que não é assistência você cuidar de quem está precisando, você dá carinho, eu consigo repassar suplemento alimentar para 10 pacientes, mas eu consigo. Então, esse é o meu depoimento. Eu estou muito feliz e digo para vocês, este carinho, este apoio, o adulto está precisando, e muito. Então, por favor, lembre-se disso, tá? E estão todos convidados a conhecer a entidade, tá? Precisamos de voluntários também, ausentes e também presentes. E parabéns à equipe. E parabéns a você, Luciano, por essa oportunidade de eu poder ser uma sementinha aí nesse planeta. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é João Pignoni, eu sou da cidade de Socorro e eu faço um trabalho com pacientes de câncer há 12 anos. E até então, quando chegar na fase de cuidados paliativos, para mim, eu acredito que nós não estamos livres disso, eu pensava só no Hospital de Câncer de Barretos, mas agora eu acredito que tenha mais um lugar que eu gostaria de terminar os meus livros. Tá? E meus parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que a gente já publicou alguma coisa sua num programa de rádio que a gente tem, num vídeo que você postou no Google. Tá? Então, a gente usou desse vídeo. E outra coisa que eu queria falar aqui é sobre os animais. Eu sou esposo de uma paciente de câncer, que teve 3 cânceres, né? E, durante esse decorrer do tempo, eu sou criador de piquinês, tenho 6 piquinês na minha casa. E, até então, até descobrir o primeiro câncer, eu dormia com uma fêmea na cama. Tá? E, a partir do câncer, os animais da minha casa começou a ficar ao lado da minha esposa e subir na cama. Hoje eu durmo com 5 fêmeas. São 4 piquinês e a minha esposa. Tá? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante para a gente, né? E uma outra coisa, eu sou vereador por 3 mandatos e sou presidente da Câmara atual e tenho criei uma ONG para cuidar de pacientes de câncer devido ao fato de ter uma esposa junto comigo com câncer. Então, vivi todos esses temas. A Luciana sabe muito bem do meu trabalho, né? Eu faço todo o trabalho de conscientização de prevenção de câncer, faço um trabalho de agendamento de pacientes em Barretos, a gente dá todo o apoio para os pacientes. Mas uma coisa que eu fico muito triste na minha cidade é o seguinte: nós não temos nenhuma entidade que cuida de pacientes de câncer em Socorro. Tá? E quando existe alguma pessoa que passou por um câncer e chegou nessa fase de cuidados paliativos, ele vai para um hospital único que tem na Santa Casa, lá em Socorro, e o que acontece? O hospital não tem condições de dar tratamento para esse paciente,
e ele é mandado embora para casa para passar os seus momentos difíceis de dor e terminar a sua vida na casa. Então, eu acho que esse é um foco que tem que se levar muito a sério, né, porque está acontecendo isso na maioria dos municípios pequenos, né? E uma preocupação muito grande que eu tenho também é que, com essa municipalização da saúde, com esse foco do governo estadual e do governo federal de jogar a responsabilidade toda para os municípios, daqui a um pouco o município de Socorro usa a cidade de Bragança para fazer um tratamento. Mas como o orçamento de Bragança é apertado, vai chegar um momento que Bragança fala, não, nós vamos cuidar dos nossos pacientes aqui, e o município de Socorro vai fazer o quê? Então, é isso que eu queria deixar para todos aí. Muito obrigado e parabéns. Vou fazer uma pergunta, meio minuto só, Luciano. Para o doutor... Quem está com o microfone, gente? Para o dentista. Viu, doutor? Eu achei muito importante o que você falou. E eu sou a esposa dele, eu não durmo com 4 cachorros, não, é de vez em quando só. Estou bem aqui, graças aos meus cachorros e meu marido também. Bom, então, doutor, é o seguinte, você falou da importância, né, do dentista para os tratamentos paliativos. Existe a matéria noções, pelo menos noções de oncologia na faculdade de odonto? Não, não existe. Não existe nenhuma disciplina de oncologia dentro de uma graduação de odontologia. Existe agora o início, essa quebra de paradigma, de formação mesmo, que é você introduzir dentro da graduação essa atuação do dentista não totalmente isolado, como ele é um profissional, como se ele não fosse um profissional da área de saúde. Então, existe hoje algumas disciplinas de odontologia hospitalar, mas não especificamente de oncologia. Gente, eu preciso, de verdade, depois você conversa com o Marcos ali um pouquinho, sem ser... Bom, então eu queria, antes de encerrar, fazer uma proposta para esse grupo aqui que eu admiro muito e que eu não gostaria de jeito nenhum de perder essa oportunidade. Se a gente pode pensar em formar um comitê permanente de sugestões e acompanhamento para abordagem, para assistência interdisciplinar. Vocês aceitam? Obrigada. Eba. E aí eu queria convidar o doutor José Eduardo para fazer parte do comitê também, tá bom? O comitê está formado e depois ele vai atualizando vocês daquilo que a gente vai ter como ação pelo Oncoguia, né? Muito obrigada pela permanência de vocês aqui. A mesa, para mim, foi especial e foi imprevista. Não é, o resultado a gente não sabia, estava muito ansioso e atento para saber. Eu estou muito feliz pela discussão que a gente fez e pelo que a gente levantou. A gente não pode esquecer que envolvimento é algo importante, não para nós, profissionais de saúde, mas para todos nós que estamos na saúde, inclusive como pacientes. Como o doutor Gonzalo falou, uma hora nós vamos fazer parte dessa fila, não é? Se não for agora, vai ser no futuro. Muito obrigada. Essa equipe divina aqui, obrigada pelo tempo.